Liliana Vilhalva Vogado, de 28 anos, foi presa em Sinop suspeita de espancar e torturar o sobrinho de 6 anos em Planalto da Serra, Mato Grosso. O caso foi denunciado por vizinhos que viram hematomas no corpo da criança. Nunca aconteceu isso até então, que ele tem 6 anos, né? Uhum. Criei ele desde os 3 meses, Uhum. né? Peguei ele para criar, né? E... Ele era seu sobrinho? Meu sobrinho. Filho da sua irmã? Isso. Uhum. E por que você pegou ele? Peguei ele porque a mãe dele é usuária de droga. Uhum. E aí peguei para me cuidar, porque senão ele ia parar em mão de gente estranha, né? Essas coisas, então era melhor ficar com a família. Mesmo sendo considerada foragida e procurada pela polícia, Liliana negou que havia fugido. Até então eu não tinha mandato, né? A advogada de lá que me orientou a vir para Sinop. Nós também conversamos com o advogado da suspeita, que informou que optou nesse momento por levá-la à delegacia para que fosse apresentada. E foi nesse momento que o mandado de prisão expedido pela Justiça foi cumprido na delegacia. Ela alega que ela estava na casa da vizinha, né, e ela ficou sabendo do espancamento posteriormente, né. O marido dela informou, né, na delegacia que assim, o menino estava dando muito trabalho na escola, tudo, e eles separavam, como mora na fazenda, separavam a varinha e mostrava para ele, né, que se ele não obedecesse na escola, tal, ele poderia apanhar. E nesse dia que ocorreu o fato, né, ela estava na casa da vizinha e ele chegou da escola, foi buscar o menino, chegou da escola, o menino não quis falar o que aconteceu, não quis falar nada. E aí ele disse que acabou batendo no menino de cinta, depois ele falou que foi a varinha, né, ele se enrolou todo, né. E aí eles foram para a cidade, levaram o menino para o médico, né, e quando voltaram, aí já encontraram a polícia na estrada e eles foram presos. Ou seja, isso é tortura majorada, segundo informações, a criança tem hematomas, procede? Sim, tem hematoma sim, mas a mãe não tem nada a ver com o fato. Foi o pai, né, que na verdade ele é adotado desde 3 meses de idade, né. Então, na verdade, eles adotaram o sobrinho. O delegado também falou que os abusos seriam recorrentes. Ali se trata de um crime de tortura, onde os pais adotivos, no intuito de corrigir aquela criança, acabaram aplicando uma correção extremada e ao realizarem uma surra, baterem na criança com o cinto, deixaram ela toda roxa, e no intuito até de corrigir, acabaram torturando a criança e foram presos por isso. Inicialmente, essa senhora não foi presa no dia do flagrante, foi interrogada. Posteriormente, foi preso o senhor, o pai adotivo da criança. E após essa prisão, o delegado Dr. Rude entendeu por bem representar pela decretação da prisão preventiva. A prisão preventiva o mandado foi decretado e ela foi localizada aqui e foi presa. Agora o processo dará andamento lá naquela comarca. É importante que a gente conscientize os pais quanto a isso. A correção dos filhos, ela tem um limite. A partir do momento em que, mesmo que o pai tenha uma intenção de corrigir o filho, ele o agride de uma maneira extremada, ele responderá por um crime de tortura, que é um dos crimes mais graves da legislação penal brasileira. Então, tenham cuidado, quando não estiverem dando conta de corrigir os seus filhos ou de acertar o comportamento deles, procure ajuda de psicólogos, profissionais da área de saúde. Hoje nós temos, em todos os municípios do estado, órgãos como o CRAS, o CREAS, que pode ajudar esses pais a corrigirem essas crianças sem se valer de uma violência física tão gravosa quanto essa.